Eu estou em Atos capítulo 4, mês do aniversário da igreja, mês de festa. Ontem tivemos uma grande celebração, um grande público, grande espiritualidade, envolvimento da nossa igreja co-irmã, Central Park, um tempo muito precioso. Tivemos uma grande celebração. Não sei vocês, mas eu saí daqui às 11. Cheguei em casa, fui tomar banho, tentei dormir, e lá eram umas 2 da manhã, eu estava ainda acordado. Mas eu sei que vocês dormiram um pouco antes disso, né? Denunciando, a Kátia está com cara de sono ainda. O Lucas também amassado. Vamos colocar em pé? Atos capítulo 4, eu leio a partir do verso 23. Todo mundo com frio, um vento terrível, e nós vamos ser aquecidos pela palavra do Senhor. Atos 4, a partir do verso 23. Mas assim o texto sagrado. Uma vez soltos, quem? Pedro e João. Uma vez Pedro e João soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o ungido de Deus, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo aquilo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês mais uma vez e sublinhar o verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar? Pai Santo, Pai Justo, nós te louvamos, nós te bendizemos, glorificamos, ó Deus, o teu nome pela salvação revelada em Cristo Jesus. Te louvamos porque o teu Espírito nos conduziu à salvação e tem nos conduzido ao processo de santificação. Te louvamos, ó Deus, pelo aniversário da nossa igreja, por esse momento tão especial que vivemos, e pedimos graça e misericórdia do Senhor, a fim de que possamos avançar como igreja, como povo do Senhor. Permita, ó Deus, que o Senhor continue renovando, cuidando e abençoando da tua igreja, a fim de que ela continue teu trabalho. Seja com a nossa equipe, com os nossos irmãos que aqui estão, com aqueles irmãos que ficaram conosco até ontem, no horário bem avançado, trabalhando, limpando, servindo. Obrigado porque nessa semana vários irmãos e irmãs passaram por aqui, dedicaram seu tempo para que pudéssemos ter nesse final de semana essa grande celebração. Que teu nome seja honrado, glorificado, que os nossos vizinhos percebam o amor dessa igreja para o Senhor, e que em tudo o teu nome seja honrado, glorificado. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Sentai-vos, queridos. Nessa manhã eu quero falar de uma igreja corajosa, uma igreja que caminha, uma igreja triunfante, uma igreja que não para diante dos obstáculos que são colocados sobre essa igreja ou diante dessa igreja. Na realidade, eu tenho vivido um tempo de muitas emoções, e nesse tempo de muitas emoções, oriundo da pandemia e de tudo aquilo que vivi em termos de saúde, uma coisa que pedi ao Senhor é que me desse muita ousadia, muita coragem,
E basicamente eu sonhava pós-pandemia, ou no momento em que as coisas estivessem um pouco mais tranquilas, que pudéssemos então fazer a grande celebração como fizemos nesse final de semana. Afinal de contas, nos 2 últimos anos fomos privados ou fizemos as nossas celebrações do aniversário de uma maneira um pouco mais restrita, comedida, entregamos alguns kits, tentamos fazer alguma coisa, mas nada parecido com aquilo que fazíamos e que voltamos a fazer. Foi boa festa ontem? Alguém já disse que precisa ter outra. Calma, deixa a gente recuperar, deixa a gente organizar. E no meio da pandemia, naquele momento mais difícil, uma frase do Tozer marcou a minha jornada. Recebi um livro, ganhei um livro do Tozer, A.W. Tozer, onde ele diz assim: um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. E naquele momento o mundo todo estava assustado por conta do Covid, e nós então precisávamos dar um passo de fé e com muita ousadia e coragem fazer com que a igreja continuasse servindo. Então, por exemplo, na segunda semana do Covid, quando chegou o lockdown, todo mundo dizia o seguinte: não, nós não podemos ter muitas atividades, o povo vai ficar cansado e saturado de muitas lives. E com muita ousadia e coragem nós falamos o seguinte: não, se tem uma coisa que nós não vamos cancelar, é o nosso estudo bíblico. Nós não sabemos como vamos fazer, nós não sabemos como iremos nos organizar, mas temos a força e a coragem de Deus, e através do ensino nós vamos segurar a igreja. Isso exigiu de nós força e coragem. Algumas vezes eu confesso que eu pensei em desistir de live, desistir de fazer transmissão. Dava um trabalho incrível, não dava não, meninos? A internet aqui no bairro não funcionava. O vizinho aqui resolveu fazer a reforma bem no dia e na hora da live. Aí dava interferência nos nossos microfones, lembra, Eduardo? Aí passava o caminhão do ovo. Era uma coisa maravilhosa. Tínhamos o container aqui na frente da igreja. E aí bem na hora do culto, o caminhão do lixo parava aqui. Ele tem a rua inteira para fazer esse serviço, né, Ivan? Ele podia ir lá na casa do Ivan, lá um pouco lá para baixo, assim, do Mário, lá. Não, ele parava aqui e ficava lá revirando o lixo e a gente tentando fazer culto. E alguém disse assim: vamos trocar o horário. Eu falei: não, a gente precisa ter força e coragem. E eu lembrava dessa frase do Tozer: o mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Irmãs corajosas confeccionaram máscaras e nós colocamos um varal aqui no nosso portão e distribuímos mais de 2.000 máscaras por semana. Igreja corajosa, todo mundo com medo do Covid e nós ali na porta da igreja entregando máscaras. Todo mundo com medo do Covid e nós aqui fazendo live. Espirrava álcool no microfone, lembra, Lucas? Passa álcool, higieniza aqui, depois a equipe vem cantar. Era uma loucura. Mas nesse tempo, por conta da coragem da igreja, a igreja conseguiu alcançar muitas outras pessoas. A igreja conseguiu se firmar no bairro, e para a honra e glória do nosso Deus, hoje nós somos vistos como uma igreja corajosa pelo bairro, e eu fico feliz com isso. Nós estamos recebendo alguns irmãos da nossa família de Rio Claro, e eu fui então ali, antes de começar o culto, pagar o frango. Já comprei o frango, pode ficar tranquilo, vai ter almoço para vocês. Pastor Edson, fique em paz. Aí cheguei lá no rapaz, falou assim: não, pastor Gerson, se tem uma coisa bacana dessa igreja aí, é o seguinte: vocês são muito corajosos. Eu falei: olha, Deus confirmando. Por quê, senhor? Porque no meio da pandemia, um mês que estoura a pandemia, vocês começam a construção. Eu falei: não, a gente começou a construção um mês antes da pandemia. É a pandemia que chegou depois da construção. E ele falou assim: quando chegou a pandemia, sabe o que eu pensei? Esse povo vai parar de construir, porque esse povo é meio doido. Ele falou para mim: como vocês vão construir um templo no momento que a igreja está fechada? Eu falei assim: é que nós tínhamos a visão não do momento pandêmico, mas pós-pandemia. E vocês viram ontem que a nossa casa ficou pequena e também a parte superior já ficou pequena e nós não conseguimos acolher todo mundo, diga-se de passagem.
Então essa igreja do livro de Atos coloca a gente diante de um mundo assustado, mas também ela mostra para nós que diante de um mundo assustado nós precisamos de uma igreja corajosa. Outra coisa, no meio da pandemia, ou no início da pandemia, nós iniciamos então um trabalho de cuidado, de ação social com muitas famílias, e vocês vão se lembrar de quantas toneladas de alimentos saíram dessa igreja. Quem era aqui da equipe da live vai se lembrar. Vocês estão pensando que eu não vou mergulhar no texto, daqui a pouco eu vou chegar lá. Eu sei que a introdução vai ser um pouco longa, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quem aqui fazia parte da equipe sabe, onde está aqui as cadeiras, aqui virou um depósito, parecia um supermercado, quem se lembra? Não era? Aqui, ó, onde está essa região aqui, era a cesta básica, kit. E a partir dessa referência nós fomos alcançando algumas famílias. E nessa semana aconteceu algo tão interessante. Eu nem vou olhar para o meu irmão, senão ele vai ficar bravo comigo. Vou ficar meio de lado para você, tá bom? Uma pessoa entrou no Facebook da igreja pedindo solicitação de alimento, assistência, porque a filha, com 4 aninhos, fazia 2 semanas que ela não tinha leite. Há 4 dias a menina comia fubá com água. Essa igreja tinha uma ajuda. Depois, não, senhora, passa para mim o seu telefone, seu endereço. Quando morei em São Paulo, fui de uma igreja batista, passou a referência, eu liguei para o pastor, não, está tudo certo, é isso mesmo. Então passou lá a localização. E um amigo meu que trabalha com segurança falou o seguinte para mim: ô Jefferson, toda vez que você for num lugar desconhecido, você manda a localização que eu quero te acompanhar. Com medo, né? Falei, tudo bem, sim senhor. Aí eu falei, fulano, estou indo para lá. Ele falou assim, manda a localização. Mandei. Ele falou assim, você achou no Google? Eu falei, sim, eu achei. Eu achei a última rua que tem no Google. Mas parece que a casa da mulher é numa viela assim. Ele falou, manda a localização para mim. Você está indo para lá? Estou. Compartilhei a localização com ele. E ele que trabalha com segurança, daqui a pouco eu cheguei no lugar, o sinal do celular sumiu, e tinha bairro ainda, barracos para lá. E eu falei, e agora? E agora? Aí toca o meu celular, chamada emergencial. Falou, cara, onde você está? Não tem sinal do seu telefone aí. Onde você está? Falei, estou aqui, e daqui para lá parece que não tem sinal, e não tem nome de rua, não tem localização, e eu tenho que descer do carro e achar no meio desse monte de barraco aqui em Sorocaba, existe essa realidade. Ele falou assim, mas você é doido? Eu falei, não, eu tenho coragem, porque lá na ponta tem uma pessoa que precisa receber carinho e cuidado, e uma expressão de uma igreja viva, eu também estava com medo. Ele falou, abre os vidros do carro, finge que você é um cara bem respeitado. Eu falei, mas nem roupa de pastor eu estou. Brinquei com ele. Peguei meu boné, coloquei numa rádio que eu não vou falar qual, com uma música, e aí passou uns meninos de moto, gente boa, sem camisa, com uma arma pequenininha assim na cintura, ficou olhando. Eu falei, vou ter que dar a carteira. Sou pastor, vim acolher uma família aqui. Não, tudo bem, pastor, não, vamos seguir seu carro. Chegamos lá e atendemos essa família em nome de Jesus. Então, diante de um mundo assustado, inclusive a igreja está assustada, nós precisamos de uma igreja que tenha o quê? Coragem. E nós precisamos perder o medo de perder a nossa vida, perder a nossa liberdade, a fim de que o evangelho, a fim de que o reino alcance as pessoas. O mundo está assustado com a crise, o mundo está assustado com o caos que a Covid-19 trouxe para nós, por esse momento de pandemia. O mundo está assustado com a violência. Quem não está assustado com a violência? E diante da violência, o que nós como igreja precisamos ter é coragem, força. Agora, nem sempre isso é fácil, diga-se de passagem, porque o velho homem vem a nós e a velha natureza às vezes quer falar um pouco mais alto. Nessa semana nós recebemos novamente a visita não agradável dos assaltantes. E o primeiro momento é o seguinte:
Pastor, essa foi a pergunta. O que você pensou? Eu pensei que aquele cara tinha que tomar um choque. A natureza de Adão. Você queria a morte dele? A morte não. Eu queria que ele tomasse um choque lá em cima do poste, caísse no chão. Só isso. Mas pastor, eu falei, então, esse é Adão. O que Jesus já colocou no meu coração na hora? Ô Jefferson, se ele for preso, você vai na cadeia visitá-lo? Sim, senhor. Sim, senhor. E aí na semana passada vocês viram aqui, o nosso missionário de capelania prisional trouxe a minha credencial. Então veja como nós estamos diante da violência, mas precisamos reagir à violência com muita coragem. E essa é a igreja do Senhor Jesus. O mundo está assustado com tanta desumanização. Nunca passamos por um momento como o nosso, marcado pela tecnologia, mas ao mesmo tempo um mundo tão desumano. As pessoas são desumanas. E agora como nós vamos reagir a todo esse cenário? Com força e com coragem. Me lembro, por exemplo, de Josué, que recebe a orientação de Deus, o seguinte: não foi eu que te mandei? Ser forte e corajoso. Não fui eu que plantei a nova Canaã aí, nesse lugar de trevas, para que vocês sejam luz? Então, Igreja Batista Nova Canaã, ser forte e corajoso. Gosto daquele Salmo 27 que diz: espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Aí lembrei também da frase de C.S. Lewis, quando ele diz assim: todo esse cenário sombrio da nossa sociedade é resultado da sua própria busca pela felicidade fora da presença de Deus. Então o mundo está assustado, e nesse mundo assustado nós precisamos então de uma igreja corajosa. Eu sei que a minha introdução demorou bastante e agora eu quero mergulhar no texto com essas informações. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, você pode me acompanhar lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 nós temos a descida do Espírito Santo e nós temos então Pedro, movido pelo Espírito Santo de Deus, fazendo o seu grande discurso, aquela mensagem extremamente contundente, impactante, que vai resultar em 3.000 pessoas convertidas. E o texto de Atos, lá no capítulo 2, a partir do verso 37, vai dizer que mais de 3.000 foram batizados. 3.000 conversões. E o texto depois vai dizer para nós, a partir do verso 42 do capítulo 2, como os convertidos viviam. Perseveravam na doutrina, no partir do pão. Eu já preguei nesse texto, os irmãos conhecem muito esse texto. E aí em Atos capítulo 3, dá uma olhadinha aí no texto, nós temos a cura de um aleijado, de um coxo. Ele estava na porta do templo. Pedro e João estão chegando ali e ele olha para aqueles apóstolos e diz o seguinte: dê uma esmola para mim, pelo amor de Deus, olhe para nós. E aí Pedro olha nos olhos daquele homem e diz o seguinte: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Eu não tenho nada, humanamente falando, eu não tenho riqueza, não posso levar você no médico, mas eu tenho fé que aquele que estava com o Pai criando todas as coisas pode te dar vida. E aquele homem então é curado. E aquele homem que estava à porta do templo, desprezado pela religiosidade, agora entra com Pedro e João para louvar o Senhor. E aí Pedro, dentro do templo, começa fazendo um discurso maravilhoso. E aí nós podemos então contemplar toda essa realidade. E aí o capítulo 4 do livro de Atos vai dizer para nós que por conta dessa cura e por conta dessa pregação extremamente incômoda, diga-se de passagem, Pedro e João entram no templo e ele começa a acusar toda a estrutura religiosa, dizendo que eles eram culpados pela morte do Senhor Jesus. Como diz o pastor Carlos ontem, você acha que foi fácil Pedro e João acusando o povo de pecado dentro do templo? Imagina. O que eles ficaram?
a cúpula, o sinédrio, os escribas, os fariseus que mataram Jesus, você acha que não iam perseguir os discípulos de Jesus? O que eles fizeram com Pedro e João? O quê? Prenderam, prisão. E aí então o texto de Atos capítulo 4 começa falando para nós que eles estão presos. E aí então presos, eles agora precisam, a partir do versículo 5, se apresentar perante o sinédrio e fazer então a sua defesa. E fazendo a sua defesa, eles começam a mostrar autoridade, intrepidez e poder, porque eles são arguidos aí no versículo 6 e 7, como eles estavam falando nesse nome de Jesus, com que autoridade eles estavam falando no nome de Jesus, como eles estavam fazendo curas no nome do Senhor Jesus. E o texto no versículo 8 vai dizer que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: a autoridade que nós temos é a autoridade que veio de Deus, porque o Espírito Santo, quando enche o coração de uma pessoa e quando enche o coração da igreja, nós e a igreja precisamos anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Pedro não tem medo, Pedro não fica acuado, Pedro está diante do sinédrio, lembrando que Pedro é o quê? Judeu. Ele conhecia a estrutura, ele sabia o que poderia acontecer com ele. Diga-se de passagem, se Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado, o que seria com Pedro, que nem tinha diploma reconhecido pelo MEC? É o que eles falam. Quem são esses iletrados, pescadores, não sabem nem falar direito, não conhecem nem a nossa língua, não conhecem nem a nossa cultura, como eles estão realizando curas e milagres? Então vocês não podem falar desse nome. E aí Pedro, com muita intrepidez, no versículo 11, vai dizer que Jesus é a pedra rejeitada. Versículo 12, que não há salvação em nenhum outro nome. E aí eles falam o seguinte para Pedro e João: vocês não podem pregar o nome do Senhor Jesus. Ah, não podemos pregar? Então vou falar para vocês uma coisa: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Se nós precisamos desobedecer a vocês, religiosos, porque vocês não querem que nós falemos daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas e na constituição da igreja, então vocês podem prender e nos matar, mas nós temos o quê? Força e coragem, e vamos pregar, e vamos anunciar, e vamos falar de tudo aquilo que temos visto e ouvido. Agora, diga-se de passagem, vamos fazer uma aplicação. Deus tem feito muitas coisas por esse povo chamado Igreja Batista Nova Canaã. Então nós não podemos nos calar diante de tudo aquilo que ouvimos e de tudo aquilo que nós estamos vendo. Vocês estão vendo famílias sendo acolhidas e alcançadas pela graça de Deus? Isso deveria fazer com que a igreja tivesse mais força e coragem. Diante, por exemplo, de uma conversão de um menino de 8 anos como o Kevin, a igreja deveria se revestir de muito mais coragem e de muita mais força para que pudéssemos avançar. E aí diz o texto que o sinédrio ficou com medo. É o seguinte: se a gente prender Pedro e João dentro do templo, a coisa vai ficar feia. Eu achei tão interessante, porque assim, no discurso de Pedro, lá no Pentecoste, quantas pessoas se converteram? 3.000. E aqui dentro do templo, só para você ter uma noção, depois você pode ler aí no texto do capítulo 4, mais 2.000 pessoas se converteram. Pedro era poderoso, hein? Um sermão, 3.000, segundo sermão, mais 2.000 pessoas se converteram. Agora, como que esses religiosos iam prender os 2 homens que levaram mais 2.000 pessoas aos pés de Jesus? Então eles falaram o seguinte: não dá para prender esses homens, não fale mais de Jesus. E aí Pedro e João falaram assim: nós falaremos de Jesus. E aí eles tiveram que soltar Pedro e João. Então chegamos no versículo 23, que é o texto que nós lemos. Uma vez soltos, o que eles fizeram, amados irmãos? Eles procuraram a igreja. Então veja, depois da perseguição, depois da luta, depois da prova, o que eles fizeram? Eles voltaram para a igreja. E a pergunta que eu fiz para mim mesmo é o seguinte: será que nós fazemos o mesmo? Será que depois das lutas, será que depois da tempestade, nós voltamos para o seio da igreja? Nós voltamos para a convivência cristã?
Será que pós-pandemia as pessoas vão voltar mesmo para a convivência cristã ou vão se acomodar, ficando apenas e tão somente em suas casas? Eles não, eles voltam para a convivência da igreja, eles voltam para o seio da igreja, porque nós precisamos entender que a igreja é o nosso ambiente de acolhimento, que a igreja é o nosso ambiente onde nós podemos falar e relatar tudo aquilo que está no nosso coração. Eu partilho da ideia de que a igreja tem que ser de fato, de verdade, a nossa casa, a nossa família. E aqui é onde nós colocamos tudo aquilo que vai dentro do nosso coração. Você fica imaginando, por exemplo, Pedro e João falando o seguinte: irmãos, nós ficamos presos uma noite lá, e agora nós vamos contar tudo aquilo que a gente viu, ouviu, tudo aquilo que a gente vivenciou nesses dias. E aí a igreja, nesse primeiro momento, dá uma olhada aí no versículo 24, ouvindo isto, a igreja ouve o relato. Eu acho muito interessante isso. Às vezes nós falamos que os pregadores precisam aprender a se comunicar melhor, e eu concordo plenamente com isso, estou estudando para isso, mas também eu creio que a igreja precisa aprender a ouvir. A igreja precisa aprender a ouvir os relatos e ouvir aquilo que Deus está falando. Como o nosso professor sempre diz aqui, Deus está falando de diversas maneiras. Um exemplo, uma mensagem que eu achei fabulosa ontem, não consegui dormir. Vocês acompanharam o coral da igreja ontem aqui? Tinha 2 senhoras de bengala, não tinha? Quase que passou desapercebido. Não, Deus está falando através daquelas 2 vidas. Tem uma irmã que falou assim para mim: pastor, eu não pude ir por conta da minha situação de saúde, eu sei. Ela falou assim: mas eu tomei um tapa na cara, fiquei constrangida, porque eu reclamo demais, não estou dando fruto, e vi 2 senhoras de bengala com muita dificuldade louvando a Deus no coral, pastor. E a outra irmã falou o seguinte para mim: pastor, o que eu estou fazendo? Aquela mulher não conseguiu se levantar. Vocês viram que na última canção, uma das nossas irmãs ficou ali, ela veio com a bengala até ali, ela não conseguiu levantar, mas ela estava aqui no seio da igreja louvando a Deus com a sua vida. O que eles ensinam para nós é que nós precisamos voltar para a igreja, se reunir com o povo de Deus. E esse povo estava lá com uma proposta unânime. Detalhe, eu tenho dificuldade com unanimidade. Sempre que tem unanimidade eu tenho dificuldade, porque nós temos pensamentos diversos e as divergências fazem parte dessa nossa complexidade humana. Mas em alguns casos, em alguns temas, nós precisamos ter sim unanimidade. Nós não temos unanimidade, por exemplo, quando a gente vai decidir, por exemplo, o portão da igreja. Tivemos unanimidade? Não, cada um escolheu o quê? Tinha 2 opções. Um ganhou, mas todo mundo ficou dividido. Agora, naquilo que é central, unanimidade. Quando eles relatam para a igreja, dá uma olhadinha o que a igreja faz. A igreja está unânime, e a igreja unânime levanta a voz a Deus em oração. O que nós precisamos é de uma igreja coesa, unânime em oração. Então uma igreja corajosa é uma igreja de oração. E eu fico encantado como Deus vai trabalhando ao longo da história da igreja. Eu gosto da frase do Spurgeon, quando ele diz que sempre que Deus quer realizar algo novo no meio do seu povo, Ele levanta as pessoas para a oração. Sempre que Deus quer mover a igreja, Deus move a igreja por meio da oração. Dia desses perguntaram para mim: pastor, qual que é o culto mais importante da tua igreja? Quarta-feira às 19h30. Mas não é o culto de domingo, que tem música, que tem isso, não. O culto, para mim, dentro da minha visão doutrinária, o culto mais importante da igreja é o culto de oração, mais o culto de ensinamento. Veja que todas as vezes na história que Deus quis conduzir o seu povo em um novo momento, Ele convoca as pessoas para a oração.
No meio da pandemia, naquele momento mais difícil, nós ficávamos quase 1 hora orando por vários nomes, um nome atrás do outro. Quem se lembra desse momento? Teve live que eu acabava assim, parecia que eu tinha tomado uma surra, tão cansado de ler todos aqueles nomes, orar por todas aquelas situações. Mas a igreja batia recordes de presença por conta de que era uma igreja de oração. Deus vai fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos no seio dessa igreja, mas antes dele fazer, ele está convocando todos nós a orarmos, a nos colocarmos na presença de Deus. Dá uma olhadinha comigo no versículo 24 ainda, quando a igreja unânime começa a sua oração. Tu, soberano Senhor, veja aqui, a oração da igreja é pedindo e clamando aquele que é soberano. Eles estavam sendo perseguidos, pressionados, maltratados, mas eles entendiam que tudo aquilo estava de acordo com a vontade de Deus. Deus não perdeu o controle da história, irmãos e irmãs, confiemos nisso. O mundo está assustado, mas a igreja deve seguir confiada que Ele é soberano, que Ele está no controle da história. Às vezes nós perdemos o controle, não é assim? Mas Ele não. Apesar das lutas, das crises, Ele é Deus, Ele é soberano. Ninguém é igual ao Senhor. E a igreja clama a esse Senhor soberano. A igreja clama a esse Deus que é Criador. Dá uma olhadinha no versículo 24. Tu, ó Senhor, que é soberano, o Senhor que fizeste os céus e a terra. Em outras palavras, a igreja está resgatando o texto lá de Gênesis, dizendo o seguinte: aquele que criou todas as coisas está criando também um novo caminho para a igreja seguir. Você crê nisso? Você está nesse espírito de oração? A igreja sofre perseguição, mas ela sabe que o Senhor é soberano e cuida dela. A igreja sabe que aquele que criou os céus e a terra é capaz também de conduzir a igreja. Essa igreja também sabe e ora confiada no poder do Espírito Santo de Deus. Dá uma olhadinha aí no verso 25. A igreja está dizendo o seguinte: olha, por meio do profeta, dos salmos, o Senhor, por meio do Espírito Santo, foi conduzindo a igreja. Uma igreja que é corajosa é uma igreja que confia no poder do Espírito Santo de Deus, que avança pelo poder do Espírito Santo de Deus e que confia que todas as promessas que o Espírito Santo de Deus inspirou os homens a registrar vai acontecer. Por exemplo, precisamos sempre falar isso: Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. É uma grande promessa, não é? Espírito Santo conduzindo a igreja. É interessante, amados, que nesse texto eles falam de pessoas que se colocaram diante da igreja, pessoas que se levantaram. No versículo 26, o texto vai falar de reis da terra, autoridades, todo mundo pressionando, tentando impedir a igreja, e a igreja vai seguindo e vai marchando de uma maneira corajosa. Eu gosto daquele hino que diz assim: resolutos avançai. Resolutos avançar. Precisamos avançar. É interessante também que essa igreja, uma igreja marcada pela oração, é uma igreja que não pede para si, mas é uma igreja que pede ousadia. Eu achei isso fantástico. Dá uma olhadinha no versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Ameaças de quem? Ameaça do sinédrio, ameaça da perseguição. Então veja que maravilha isso aqui. A igreja que tem essa missão a anunciar, ela não fica acovardada. Eu gosto inclusive daquela expressão de Paulo, né? Quando ele escreve a Timóteo, ele fala assim: olha, Deus não deu para nós o espírito de temor, de covardia, mas de ousadia. Eu não espero que a minha igreja fique acanhada, com medo. Eu sempre falo para vocês, e aí ontem o pastor Carlos também confirmou isso, que nós, às vezes, querendo ser politicamente correto, nós estamos fugindo de alguns temas. E vocês vão se lembrar aqui de uma irmã de uma outra igreja,
ainda bem que naquele dia não foi filmado o rosto dela, mas tem a gravação dela. Ela chegou aqui, sentada ali mais ou menos onde a Mônica está, e numa classe de EBD, ela perguntou para mim assim: pastor, mas por que nessa igreja aqui vocês pregam de pecado, vocês falam do inferno, vocês falam do céu, vocês falam de tudo aquilo que em outros lugares não se fala mais? Falei: irmã, porque nós temos o compromisso com Deus de anunciar a mensagem correta, ou a mensagem completa. Não dá para a gente ficar fragmentando, não dá para a gente ficar com uma visão assim, politicamente correta, falando: não vamos falar disso, não vamos tocar nisso. Não, temos que ter ousadia. E aí depois, ela e seu esposo falaram assim: mas o senhor não tem medo de ser preso? Eu falei: agora no mês de maio, a partir do mês de maio, eu tenho 5 ameaças de processo, mas eu estou andando com o meu advogado aqui, já brinquei com vocês vão lá me visitar, as irmãs fazem um bolo aí, né, Kika, sem glúten, sem lactose, tudo certo. Ou a gente vai parar? Faço uma pergunta à igreja: a gente vai parar ou a gente vai avançar? A gente vai fechar as portas, vai ficar com medo, ou a gente vai confiar no poder de Deus e vamos avançar? Veja o que eles oram: Senhor, olha para essas ameaças e não destrua os nossos inimigos. Nós estamos sendo ameaçados, nós estamos perseguidos, mas nós não queremos a destruição da perseguição da igreja. Como eu disse lá do assaltante, eu não quero que ele morra, não, eu quero que ele conheça a graça de Jesus. Se ele for preso, eu quero visitá-lo. Já falei para o policial, quero estar lá, falar do amor de Jesus para ele. Falei assim: eu também fui um blasfemo. Você, assim como eu e todos nós, fomos como Paulo, perseguimos a igreja, mas precisamos reconhecer o poder que atua na igreja. Então, ó Senhor, nos revista de coragem, de poder, para levar essa mensagem adiante. Não queremos a destruição dos nossos inimigos, dos nossos algozes. Nós queremos ver sim a nossa nação rendida aos pés de Jesus, porque nós temos essa mensagem, e nenhuma autoridade, nenhum poder, nenhum governo, nada calará a voz da igreja. Eu creio nisso. O faraó pensou que ia impedir o plano de Deus. Não, eu vou prender o povo. O que Deus fez? Abençoou de tal maneira o povo, que o povo passa pelo Mar Vermelho fazendo o quê? Cantando o hino da vitória. Eu fico imaginando se eu estivesse lá, com os menininhos lá. Imagina um paredão assim, como se fosse eu fico imaginando um aquário, né? Foi um bichinho passando aqui. Eu queria colocar a mão assim. Deus destruiu o império de Faraó e nós agora somos livres. É a igreja que vai triunfando em meio às trevas e vai falando o seguinte: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado ousadia para cuidar dessas crianças, dessa população da Zona Norte, e nós te louvamos por isso, Senhor. Concede a nós, não medo, mas concede a nós ousadia, intrepidez, para que possamos falar e divulgar a tua mensagem. E enquanto o Senhor nos der ousadia, que o Senhor manifeste cura entre nós. E parece que nós batistas temos medo de pedir cura, sinais, milagres, como nós aprendemos aqui dia desses na escola bíblica dominical. Eu não quero apenas ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus, eu quero ter milhares até que Ele venha. Quero ver Cristo cuidando da igreja, curando pessoas, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E se nós cremos nessa palavra bíblica, o mesmo Jesus que estava no primeiro século curando pessoas, não pode curar pessoas hoje? Sim ou não? Cura ou não cura? Não está curando a Mariana em nome de Jesus? Não temos que celebrar? Então veja o que eles estão orando: Senhor, enquanto o Senhor está dando ousadia para nós, estenda a tua mão e derrame curas, milagres e sinais. Você pensa que construir um prédio como nós construímos no meio da pandemia não é um sinal expresso da graça, da misericórdia e da fidelidade de Deus? Ontem nós recebemos alguns irmãos aqui que vieram de Bauru no dia da minha posse, depois de 3 anos não haviam pisado aqui, e eles falaram isso para nós: nossa, mas como vocês conseguiram? Eu falei: não dá para contar, só dá para chorar e agradecer e louvar a Deus, porque é o Espírito Santo de Deus conduzindo a igreja. Teve muita gente que por várias circunstâncias se mudaram e nós perdemos pessoas.
Sentimos com isso, né, Ivan? Sentimos, né? A Vitória foi, a Bruna foi, a Jaqueline foi. Mas Deus trouxe Valneide, trouxe Kiki, Kátia, Elisângela, tanta gente que vai trazendo, que vai cuidando. Então, uma igreja corajosa, uma igreja que vai adiante, uma igreja que pede ousadia. Para encerrar, no versículo 31, eu sei que eu extrapolei um pouco o horário. Tendo eles orado, tremeu o lugar. E aqui o chão tremeu. Nas duas últimas ocasiões aqui em nossa igreja, estou brincando, o piano tremeu. E ontem o vasinho, eu falei para as irmãs, não põe vaso de vidro, vai cair. Por quê, pastor? Porque eu poli o piano. Deixei o piano bonitinho, né, Carlão? Demos um trato no piano, ele está lisinho, que nem carro. Se colocou um negocinho de vidro, está lá a Vanessa tocando, e o Rafael soprou, eu acho, caiu. Onde a presença de Deus está, treme. E aqui tremeu fisicamente. Agora, o que nós precisamos entender é que o mundo precisa tremer diante da mensagem de Deus. A pergunta é: você treme diante da presença de Deus? Você treme diante de um testemunho da presença de Deus? E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E as pessoas vão falar assim: então uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de emoção, é uma igreja todo mundo pulando, todo mundo caindo na risada, caindo na gargalhada. Não, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem intrepidez para anunciar que só Jesus Cristo salva, ponto. É uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja corajosa. Mas pastor, eu serei cancelado nas redes sociais, e daí? Convém agradar a Deus ou os homens? A minha conta está banida. Os meus algozes entraram lá e começaram a denunciar lá. Pastor, aí todo mundo da igreja: pastor, o senhor não está publicando muito no Facebook nem no Instagram. Eu falei: claro. A galera do Contra Família entraram lá e denunciaram minha conta. Vou recuperar, fazer outra. Estão denunciando o nosso canal do YouTube, pastor, porque no mês da família você pregou isso da família, mas é isso que está na Bíblia. E se está na Bíblia, Deus nos dá ousadia para cantar e pregar aquilo que está na Bíblia, porque convém agradar a Deus do que aos. E se a igreja se esvaziar, eu fico aqui sozinho pregando igual Jeremias, sem problema nenhum. Eu quero ser fiel àquilo que está no texto. E a minha oração, juntamente com o pastor Carlos ontem, é que a nossa igreja siga fiel. E a nossa oração é que o Senhor nos dê ousadia e coragem. Então, professores, pregadores da nossa igreja, vamos pregar aquilo que está na Bíblia.